Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa da ciência espírita, do espiritismo. Dizemos ciência porque o espiritismo tem três aspectos. Ele se compõe de um tríplice: ciência, filosofia e religião. Esse conjunto se chama espiritismo. Sem uma desses três aspectos, não seria espiritismo, porque faltaria o espiritismo sem a religião, ficaria apenas a ciência e a filosofia. O espiritismo sem a filosofia, ficaria apenas a ciência e a religião. E o espiritismo, se faltasse a ciência, ficaria apenas filosofia e religião. Mas o espiritismo é completo e é humanista, porque trata de todos os ramos do conhecimento humano. E os conhecimentos do espiritismo abrangem as duas humanidades, a encarnada, que somos nós, e a desencarnada, mostrando que são duas sociedades fundidas. Elas estão integradas e há uma interação entre as duas perfeita, porque as duas humanidades interagem, uma agindo sobre a outra, e a recíproca é verdadeira. Esse é o espiritismo. E hoje, no programa Encontro com o Espiritismo, que o objetivo é esclarecer as criaturas e tirar dúvidas. Há muita gente que confunde o espiritismo com as doutrinas espiritualistas e com práticas de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de mágica, de magias e coisas do gênero e prática do gênero. E o espiritismo apenas precisa e pede que o estude para se esclarecer e tirar as dúvidas acerca do espiritismo. Infelizmente, ainda desconhecido. E muita gente condena o espiritismo, mas sem conhecer o espiritismo. O espiritismo quer ser criticado, o espiritismo quer ser até mesmo condenado, mas pelas pessoas sensatas, que não são levianas, aqueles que têm o interesse de estudar o espiritismo. Porque quem estuda o espiritismo sabe que o espiritismo não é o que dizem os seus adversários, os seus inimigos. São inimigos, são adversários, porque condenam o que não conhecem. Chama-se leviandade. Eu não posso condenar nem absolver o que eu não conheço, o que eu não estudei, o que eu não vi. Chama-se leviandade, pela parte de qualquer que seja a criatura. E um dos princípios do espiritismo é aquele que se diz: tudo aquilo que nasce, morre. Morrendo, nasce de novo. Quer dizer, ressurge mais forte, mais poderoso, porque se trata da evolução dos seres. E nós sabemos, que o Espiritismo ensina, que a evolução parte do zero. A evolução dos seres nasce da involução. Nada no universo começa por cima, tudo começa por baixo, para depois subir. Tudo vem de quê? Do princípio, da base, do zero, 01, 02, 3, e aí
E daí por diante, tudo sai das mãos de Deus, simples e ignorantes como foram os espíritos, somos espíritos, e depois de evoluído, chega a Deus, puro, perfeito, que é o nosso caso, ou todos os seres vivos criados por Deus. Todos os seres vivos têm a força anímica, a organização psíquica, que nós chamamos de princípio inteligente, que se transformará em espírito humano e seguirá para ser espírito puro, espírito superior. É isso que o Espiritismo nos ensina, isto é Espiritismo. Condenar o Espiritismo sem conhecê-lo chama-se o quê? Leviandade. Que seja da parte de sábios, intelectuais ou coisas similares, mas julgar o Espiritismo sem conhecê-lo chama-se leviandade. E o Espiritismo deseja ser estudado, investigado, conhecido, para depois ser refutado e até mesmo condenado. Muito bem. E hoje nós vamos conversar um pouco aqui baseado no tema salvar é educar. Não se pode separar salvação de educação. Ninguém se salva, ninguém ganha o reino de Deus, conquista, não é um ganho, é uma conquista, sem a educação. Há coisas, não é, que é impossível falar sem falar na outra, porque existe uma intimidade, uma relação perfeita entre determinadas coisas. Como se pode falar do Cristo sem se falar no cristianismo? É impossível. Como se pode falar de espiritismo sem falar em Allan Kardec? É impossível. Como se pode falar, diríamos, do Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, sem se falar em Maomé? Como se pode falar em Maomé sem falar no Alcorão e sem se falar em Alá, que é o Deus dos muçulmanos? Então existem determinadas coisas tão íntimas, tão estreitamente ligadas, que diríamos a causalidade, que é a relação íntima entre os efeitos e as causas. Não se pode tirar isso. E então, salvação quer dizer educação, porque ninguém se salva sem ser educado. E foi para isto que Jesus veio de Deus, dos planos celestiais, como Espírito puro, e se apresentar aqui na terra como um Nazareno, Espírito puro. Veio o quê? Salvar através de quê? Da educação. E a educação não vem de fora. Ela trabalha, o espírito, em sua evolução, trabalha por dentro, nas entranhas da alma. É aí que a educação trabalha, para poder conquistar o que? A liberdade plena, a felicidade plena, que Jesus chamou de reino de Deus, reino celestial. Não é uma doação, é uma conquista, que os seres já nasceram com as sementes desse reino de Deus, mas precisa acordar através dos canais da ressurreição em termos de renascimento, não é? Porque o Espiritismo nos ensina que tudo na natureza é ressurreição, quer dizer, renascimento, ressurgimento, mas perfeito, porque o mais perfeito vem dos menos perfeitos. E de modo que nós
que nós estamos conversando sobre educação e evolução. Os seres evoluem, os seres se educam e essa educação parte para a evolução. Que nós sabemos, acima de tudo, que o objetivo do espírito é o que é a perfeição. Tudo que Deus cria tem um porquê e um para quê. E tudo na vida nós sabemos que tem seu porquê e para quê. Tudo que Deus cria tem a causa. Nada existe sem causas. Todos os efeitos partem de causas. Todos os efeitos. Até mesmo a criatura humana, todos os seres humanos foram criados por Deus. Qual é a causa? É Deus. A criação de Deus, na visão do Espiritismo, chama-se efeitos. O próprio universo é um efeito de uma causa incriada, que a única causa incriada é Deus. E tudo que parte é criação dele. Tudo chama-se efeito. Efeito com causalidade, ou seja, íntima ligação, relação muito íntima entre os efeitos e as causas. Nada existe que não tenha causas. Há quem diga, dentro da filosofia, da escola ateísta e da escola materialista, negando a Deus, que o universo foi feito por um acaso, o acaso criador. Mas não existe acaso criador, existem causas criadoras, causas que geram causas, causas que geram efeitos, efeitos que se transformam em novas causas e causas que continuam gerando outros efeitos e os efeitos gerando causas. Isto é o que ensina a ciência, a filosofia do Espiritismo, mostrando-nos que o homem não se criou. Se não se criou, foi Deus que nos criou. E não nos criou para matança. Existe o dogma no bom sentido, fundamento, causa, e não dogma das igrejas. O dogma da imortalidade. Ninguém morre. Porque Deus não nos fez para matança, porque Ele não é um açougueiro. Somos espíritos criados por eles e só evoluiremos para nos tornar um espírito puro, como Jesus, e nos tornaremos pelos canais do renascimento, que se chama o quê? A ressurreição. A ressurreição é o renascimento. Tudo nasce, vive, morre e ressuscita, mais melhorado, mais progredido. Chama-se o quê? O renascimento, a reencarnação. E sem a reencarnação, nada se explica. Muita paz para todos e retornaremos com encontro com o Espiritismo, se Deus assim o permitir. Muita paz.